Boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao terceiro encontro desse nosso curso do período interbíblico. Aula de história pesada, densa, cheia de datas, nomes e mapas. Mas nós estamos aqui para dar continuidade. Espero que todos tenham tido uma boa semana, estejam felizes agora na sexta-feira à noite, com mais uma semana vencida, prontos aí para um agradável fim de semana, cada um com suas atividades, com suas famílias, e nós aqui também no nosso costumeiro encontro da Teologia Pé no Chão. Esse nome Teologia Pé no Chão virou uma família, como vocês dizem aí no chat, e também virou uma perspectiva, um método de interpretação bíblica. É uma alegria vê-los aí, enquanto vocês vão entrando na sala. Eu peço para que compartilhem essa live com pessoas que talvez tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Lembrem-se também do nosso canal, Teologia Pé no Chão, que está lá, firme e forte, preparando-se para iniciar as transmissões ao vivo por lá também, melhorando aí o nosso contato. A Irene hoje não está aqui, a mãozinha não está aqui do lado, a Irene está ocupada numa tarefa importante, não pôde vir para cá, então a minha dificuldade hoje é maior ainda, porque não é fácil operar aqui sozinho. Eu vou tentar com todas as minhas forças alternar as páginas aqui para ver se pelo menos eu lanço alguma informação no chat e também se eu conseguir ler alguma pergunta ao mesmo tempo em que não me perco aqui, né? Isso não é muito fácil para a mente masculina, mas vou fazer o possível para superar a ausência, a dificuldade que me traz a ausência da Irene aqui com a gente. Tadinha, ela vai ter que ver a aula depois gravada, como muitos de vocês fazem também. Bom, nós estamos estudando um tema muito importante, tenho falado isso desde a primeira aula, e também muito pouco abordado. Nós sofremos, nós cristãos de um modo geral, independente se católicos ou protestantes, sofremos um certo apagão. A gente não sabe bem o que acontece durante séculos e séculos de história que estão entre o final da história do Antigo Testamento e o início da história do Novo Testamento. Para complicar, este é um período extremamente importante na história da humanidade e também, evidentemente, importante na história das Escrituras, na história da Bíblia, na história narrada, contada pela Bíblia. Então a gente sofre de um certo apagão, nós ficamos incapacitados de fazer uma leitura adequada do Novo Testamento por falta de conhecimento desse período chamado intertestamental ou interbíblico, que se a gente parar para pensar, é quase uma história do Brasil inteira. Se a gente considerar que a história do Brasil de 1500 até agora, 500 anos, o que nós estamos estudando aqui naquele último quadrante da nossa linha do tempo, lembram aqui da linha do tempo? Essa aqui é a da Irene, que a gente pegou a história de 2000 anos para trás de Cristo, dividimos em 4 períodos de 500 anos. Se nós pegarmos esses últimos 500 anos, é uma história do Brasil inteira, né? A gente mal consegue imaginar a amplitude de uma história que vem desde os primeiros portugueses, Pero Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral e Bolinha, até agora, né? A gente mal consegue imaginar que tem este volume de acontecimentos dentro de um período que está
omisso nas páginas das Escrituras. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma relíquia, tá vendo aqui? Uma caixinha de madeira. Eu vou abrir essa caixinha de madeira, raramente eu a abro. Ela serve para eu guardar esta Bíblia velhíssima, que meu pai comprou em 1968. Eu tinha 2 anos de idade, portanto, 1968. Ela está praticamente se decompondo, como vocês podem ver, mas eu a trouxe aqui porque ela ainda tem, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, aquelas famosas páginas em branco que serviam para ilustrar esse período interbíblico, né? Então, estas páginas em branco aqui, elas simbolizavam uma ausência, não apenas de profecia, mas uma ausência de história, né? Então, é muito interessante, guardei aqui de volta na minha caixinha relíquia, uma das poucas lembranças que eu pude guardar do meu velho pai, que me introduziu no gosto da leitura e do estudo das Escrituras. Bom, até agora, nós temos feito um grande esforço desde a primeira aula para reconstituir este período. Na primeira aula fizemos um panorama introdutório das Escrituras, mostrando como a história do Antigo Testamento se organiza, e para isso nós precisamos desmontar o cânon do Antigo Testamento e reorganizá-los em ordem cronológica. Na aula passada, eu iniciei a abordagem desse período histórico dos últimos 500 anos, avançando desde o ano 540, portanto, ainda dentro do cânon da Bíblia, mostrei para vocês personagens como Zorobabel, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, Esther, Malaquias, né? Personagens que são os últimos do cânon das Escrituras, e entramos cerca de 70 anos dentro do período interbíblico, ou seja, do ano 540 até o ano 330. Portanto, o ano 330 significa que nós ultrapassamos a marca do ano 400 e entramos já nesse período que é chamado de interbíblico ou intertestamental. Hoje nós vamos avançar um pouco mais para dentro deste período. Então, se na aula passada foi o período persa, hoje nós vamos estudar o período grego. Antes de eu avançar, e enquanto vocês vão aí pegando seu material didático, né, suas folhas, réguas, mapas e anotações, eu queria mostrar esse livro aqui, que é um livro que eu mencionei na aula passada, chamado História dos Hebreus. Na verdade, é uma coletânea de livros, olha a grossura desse livro, deixa eu ver aqui se ele tem a paginação, quase 1570 páginas, 1568 páginas. Esse exemplar que eu tenho em mãos foi lançado pela CPAD, que é a editora das Assembleias de Deus, né? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Olha aqui o volume o tamanho da obra. Na verdade, este livro reúne cerca de 4 obras de um historiador chamado Flávio Joséfo, percebam um nome romano, de um personagem judeu, né? Esse homem nasceu no ano 37 depois de Cristo, portanto, o nascimento dele coincide com o início da igreja primitiva, e ele vai morrer lá pelo ano 100, cento e pouquinho, portanto, no final já do cânon do Novo Testamento. E ele é muito importante como fonte histórica para o período que nós estamos estudando, porque esse livro aqui contém pelo menos 2 grandes obras. Uma obra chamada Antiguidades,
na qual ele reconstitui a história do Antigo Testamento, entrando pelo interbíblico, né? Então, onde a nossa Bíblia silencia, ele avança a história e conta todo o período até a época de Cristo. E a segunda obra, também extremamente importante, é uma obra em que ele conta como testemunha ocular, porque é já do seu tempo, na qual ele próprio tomou parte, a guerra do ano 66 a 70 da era cristã, portanto, um pouco depois da morte, onde se supõe tenham morrido os apóstolos Paulo e Pedro. Então, já estou dentro, né, do Novo Testamento. E ele escreve, então, essa obra monumental. Eu estou mencionando aqui o Flávio Joséfo, porque ele é uma fonte de história, uma fonte de dados para esse estudo que nós estamos fazendo. E caso você queira, né, ele é uma obra gigantesca, né, mas você pode lê-la por partes, a parte que você quiser, você pode fazer uma busca, ele tem um longo sumário, né, várias páginas de sumário, então você pode ir ali selecionando e tal, exatamente qual parte você quer ler. Eu posso citar depois onde estão, quais páginas abordam o tema que eu vou tratar hoje. Bom, feita essa introdução, então, acho que vocês já respiraram, tomaram uma aguinha, já estão aí com papel e caneta na mão. Nós vamos então hoje avançar do ano 330 até o ano 170. Lembra que nós estamos contando de trás para frente, portanto nós viemos do ano 540 até o ano 330. O que acontece no ano 330? A chegada de Alexandre na Ásia, no Oriente Médio. Hoje nós vamos pegar de Alexandre, do seu arrasador impacto no mundo e focadamente, especificamente na Palestina, e vamos avançar então por quase 2 séculos, quase 200 anos, portanto até 170 anos, de 330 a 160. Quais são os marcos históricos desse período? O primeiro eu acabei de dizer, ano 330, você pode colocar aí de forma arredondada, marca a chegada de Alexandre o Grande na Palestina, no ano 330. Vamos avançando então, 330, 320, 310, 300, entramos nos anos 200, contado de trás para frente, né? 290, 280, 270, 250, 240, chegamos no ano 200, ultrapassamos o ano 200, vamos para 190, 180, 170, 160. O que acontece entre 170 e 160? Arredondando, né? Não vamos nos perder aqui com minúcias, com calendário. Mas entre o ano 170 e 160, eu vou situar então o marco final do nosso período de estudo para a aula de hoje, que é marcado pelo quê? Pela famosa revolta dos Macabeus. Então, recapitulando, o que nós vamos estudar hoje? O período grego. O período grego, no que toca ao nosso interesse de estudo do período interbíblico, vai de Alexandre o Grande no ano 330 até o ano 160, com a revolta dos Macabeus. Portanto, na próxima aula nós estudaremos especificamente a revolta dos Macabeus, ok? Eu vou procurar aqui agora, vocês vão me ter um pouco aí de paciência comigo,
Eu vou tentar ver se já apareceu aqui para mim a aula ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui para ver se eu consigo eu mesmo postar informações no chat desta aula, tá bom? Para vocês não ficarem completamente desassistidos. Então, deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui o meu esquema. Vamos ver, vamos ver. Deu, eu também estou me vendo. Então, eu vou colar aqui o período, tá? E vou colar agora as subdivisões. Então, vou colar ali as subdivisões do período que nós vamos estudar hoje. Eu estou publicando lá como Teologia Pé no Chão. Então, vejam só, este período de 170 anos, nós vamos comê-lo aos pedaços, né? Vamos por partes. Nós vamos dividi-lo em 4 partes. Então, prestem atenção. Na aula passada eu chamei de fase A, fase B, mas fase é uma palavra um pouco controversa para se tratar de história. Então eu vou optar hoje pela palavra período mesmo. Então eu vou dividir esse período grego, o período de domínio dos gregos sobre os judeus, em 4 períodos menores, tá? Então eu vou dividir o período que vai de 330 a 170 em 4 pequenos períodos. O primeiro deles, eu já colei lá para vocês, veja lá, vai de 330 a 320, que por incrível que pareça, é o período de Alexandre o Grande. Você deve lembrar lá da 7ª série, ou 8ª série, quando você estudou sobre os impérios, que o imperador Alexandre, chamado Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele tem uma atuação política, militar, como é que fala? Me fugiu aqui a palavra. Radical, no sentido fulminante, essa é a palavra, fulminante, né? Porque ele faz muito em pouquíssimo tempo. E no ano 323, ele morre. Então ele governa de 330 e pouco, lá na Macedônia, de onde ele inicia uma política de expansão e ele vem varrendo tudo, e quando o Império Persa cai, ele abocanha todo o Império Persa, e em pouquíssimo tempo ele é imperador desde a Grécia, entrando pela Turquia, todo o Oriente Médio, Egito, norte da África, até a Índia, até a boca da Índia, do rio Indo, né? Então, um gigantesco império, o maior império que o mundo já tinha conhecido. Porém, Alexandre morre muito precocemente. Então, o primeiro período que nós vamos ver muito rapidamente, esse período A, vai da chegada de Alexandre à morte de Alexandre, ok? O segundo período, de 320 a 300, portanto, 20 anos, é um período de crises políticas, de crises militares, de violentos combates entre os que disputam o espólio imperial de Alexandre. Alexandre não tinha filhos e não tinha parentes capazes, portanto, seus generais tentam diversos acordos, mas esses acordos fracassam e eles acabam entrando em guerra, diversas guerras, e essas guerras duram cerca de 20 anos, 15 anos, 12 anos, etc, etc, mas vamos arredondar aqui para 20 anos, de modo que este período de 20 anos vai começar então com a morte de Alexandre o Grande e vai até a divisão do seu império em prováveis 4 partes. Eu vou dizer 4 partes porque
é o retrato do império que eu preciso para dar prosseguimento à história. Então, aí foi o período B, tá? Vamos para o período C. Eu estou apenas descrevendo os períodos, depois nós voltamos um por um, como nós fizemos na aula passada, ok? O período C, o período que eu estou chamando de C, o terceiro período, é um período que eu vou dividir em 100 anos. Então, do ano 300 ao ano 200. Por que é que eu estou delimitando esse período em 100 anos? Porque é este o período em que uma das partes do reino de Alexandre domina sobre o povo judeu. Qual parte? A parte do Egito. Então, depois nós vamos falar disso mais detalhadamente, não fiquem preocupados, mas das 4 partes em que o Império de Alexandre foi dividido, nós vamos considerar apenas 2. Uma parte é o Egito, a sede está no Egito, na cidade de Alexandria, na famosa cidade de Alexandria, que tem esse nome por causa de Alexandre, obviamente, né? E a outra parte que nos interessa tem sua sede na Síria, cuja capital é Antioquia, porque o nome do general é Antíoco. Esta é a Antioquia de Paulo e Barnabé no livro de Atos, uma grande cidade, ok? Ela foi capital desta parte do império. Então, voltando lá, o período C de 100 anos é o período em que este reino do Egito, que é um pedaço do Império de Alexandre, governa sobre a Palestina, ok? Isso vai do ano 300 ao ano 200. Por volta do ano 200, o reino da Síria disputa com o Egito o controle da Palestina e vence o Egito e assume o controle da Palestina. Portanto, os judeus, mais uma vez, passam do controle egípcio para o controle sírio. E esse período vai durar 40 anos e vai terminar, nós vamos estudar isso na próxima aula, vai terminar com a irrupção, né, de uma revolta violenta desencadeada por famílias de judeus. Portanto, vamos lá. A aula de hoje é sobre o Império Grego, sobre o domínio dos gregos sobre os judeus. Esse período é de 170 anos. Vai da chegada de Alexandre até a revolta dos Macabeus. Não vamos tratar de Macabeus hoje, porque é matéria da próxima aula. Este período de 170 anos eu estou dividindo em 4. Estou recapitulando para que você não fique assustado e ninguém se perca, né, do fio da história. O primeiro período de 10 anos vai da chegada de Alexandre à morte de Alexandre, de 330 a 320. Confere? O período B dura 20 anos, de 320 a 300. Ele começa com a morte de Alexandre e vai até um acordo político que estabelece a divisão do Império de Alexandre em 4 partes, cada uma delas governada por um de seus generais. Destas 4 partes, apenas 2 nos interessam, que são as 2 mais importantes. Uma que tem sede no Egito, cuja capital é Alexandria, e outra que tem sede na Síria, que tem capital na cidade de Antioquia. Bom,
O terceiro período, então, se dá no domínio do reino do Egito sobre os judeus. Esse período dura 100 anos e vai do ano 300 ao ano 200. E o último período, que é curto, porém é o mais dramático, é o mais importante da aula de hoje, é aquele que dura 40 anos e vai do ano 200 até por volta do ano 160, que vai então do domínio sírio sobre os judeus até a revolta dos macabeus. Se você prestar atenção, 10 anos do período A, mais 20 anos do período B, mais 100 anos do período C, mais 40 anos do período D, dá 170 anos, fechou, passa a régua e vamos em frente. Deixa eu ver aqui se vocês estão se comportando bem na minha ausência. Todo mundo aí, tudo bem, tudo bem? Acho que eu estou vendo aqui. Beleza, deixa eu ver se eu vejo aqui mais comentários. Não aparecem todos para mim. Então vocês se comportem aí, né? Alguém cuida aí das questões. E eu vou então colando informações aqui na medida em que eu for falando, ok? Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, para o período A. Este período é curto e nós temos pouca coisa a falar sobre ele. Eu vou colar ali para vocês um testemunho do livro de Macabeus a respeito dessa chegada de Alexandre na Palestina, tá? Então vejam ali no livro de Macabeus, já vou colar ali, no livro de Macabeus, no capítulo, o primeiro livro, capítulo 1, versículo de 1 a 4, o livro de Macabeus, que foi escrito lá depois da revolta dos Macabeus, portanto, 200 anos depois, narra essa passagem de Alexandre o Grande pela Palestina. Então vejam que a narrativa aqui do autor do livro de Macabeus é uma passagem, é uma visão negativa de Alexandre. E nós vamos daqui a pouco explicar por quê. Diz aqui o texto: Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, já reinava na Grécia, quando saiu da terra dos Ceteus, derrotou a Dario, rei dos persas e dos medos. Está contando exatamente a passagem da aula passada para essa agora. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, no mundo na perspectiva deles, né? E apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra emudeceu diante dele. Alexandre é famoso por causa das suas fortíssimas conquistas, né? Ele era considerado um deus na terra, porque não perdia batalhas, né? Ele não morreu em guerra, morreu de doença, né? Seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e os soberanos das nações, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Eu destaco aqui a palavra tributo, porque quando um império abocanha uma região, domina uma região, duas providências eles vão estabelecer. Primeiro, o controle militar. Agora nós mandamos aqui. Para o seu bem, para o seu mal, você resolve, nós mandamos aqui. E segundo, a razão de ser de um império, antes, agora e sempre, será a cobrança de impostos. A razão de ser de um império é cobrar impostos. Uma rapidíssima história de Alexandre é a seguinte. Alexandre tinha lá seus 20 e poucos anos,
quando se torna imperador da Macedônia, uma das províncias, uma das regiões da Grécia. A Grécia sempre foi dividida em estados. Opa, deixa eu ligar aqui minha bateria, senão eu vou ficar sem. Isso não pode acontecer. Desculpem. Viu o que faz a falta de uma assessoria? Bom, a Grécia sempre foi dividida em diversas cidades-estados, né? E, portanto, nunca tinha formado um império. Esse Alexandre o Grande resolve que é hora de unificar o povo sob risco de eles serem engolidos pelos persas. Então, ao invés de ficar naquele lenga-lenga com os persas, eles resolveram assumir o controle e ir para cima dos persas. E foi o que eles fizeram. Ele unificou os gregos, entrou na Turquia, né? Atravessa ali o Estreito de Bósforo, né? Como a Rosana nos disse na semana passada, e vem varrendo toda a Turquia e tomando o controle de toda aquela região. O Império Persa já está enfraquecido, de modo que os persas não têm muito o que fazer. A dominação de um povo acaba esgotando os povos dominados, de modo que os próprios subordinados dos persas aceitam o novo domínio dos gregos sem muitas guerras. Então, a dominação da Pérsia é rápida, e assim que a Pérsia cai, o Império Persa cai, Alexandre se torna quase que automaticamente senhor de todo aquele mundo, que vai desde a Grécia, como eu falei, até a boca da Índia, o rio Indo, pegando toda a Palestina, pegando o Egito, que ele também conquista, funda lá a cidade de Alexandria e vai expandindo sem limites, né? Algumas pessoas dizem que Alexandre morreu de tédio, porque não tinha mais terras para conquistar conforme a capacidade tecnológica militar das suas forças, né? Na verdade, ele contrai uma doença e acaba morrendo muito jovem, de uma febre, e ele tem apenas 32 anos de idade. Esta morte precoce não lhe permite, não lhe deu tempo de consolidar seu domínio. Então, Alexandre estende imensamente o domínio, coloca seus generais, coloca líderes locais para governar essas províncias, essas regiões, mas ele não tem o tempo necessário para consolidar, para fortalecer o seu próprio domínio. Ele morre tão jovem que nem sequer filho ele tem. Ele tinha apenas um meio-irmão. Esse meio-irmão não era totalmente capaz mentalmente, ele é considerado um doente, um incapaz. Eu não sei exatamente qual a incapacidade, mas ele não podia assumir o controle. E uma das esposas de Alexandre, a única que teve a possibilidade de gerar um herdeiro, quando Alexandre morre, ela ainda estava grávida, Roxana, né, é o seu nome, e essa criança nasce no meio de uma imensa disputa, e ela também acaba morrendo, Roxana também acaba morrendo, e o reino, o império fica na mão de regentes, né? Portanto, é inevitável que a imensidão do território de Alexandre entre em crise na falta de um herdeiro competente, capaz, à altura do próprio Alexandre, do gênio de Alexandre, e a desconfiança que se estabelece entre os generais de Alexandre acaba quase que inevitavelmente lançando os generais numa guerra civil, né, que, como eu disse para vocês, quebra a unidade frágil que Alexandre, como eu disse, não teve tempo
de consolidar. Para os judeus, esta mudança de dono dos persas para os gregos foi pacífica. Os judeus perceberam que as forças de Alexandre eram impossíveis de enfrentar, que a Pérsia e o Egito e a Babilônia, ou qualquer estado organizado, não teria condições de fazer frente a Alexandre. Então dizem os historiadores, Flávio Josefo e outros, que quando Alexandre se aproximou da Palestina, tendo feito uma guerra dura contra Tiro e uma guerra dura contra Samaria, Jerusalém resolveu fazer o que lhe restava fazer. Abriu as portas do império, o sacerdote vestiu a sua mais linda roupa e deu as boas-vindas a Alexandre. Dizem os relatos que Alexandre entendeu isso como sendo um sinal dos deuses, que ele havia sonhado e que aquilo era um sinal do favor dos deuses, e ele então abençoou os judeus, deu aos judeus plena liberdade, confirmou os cargos e simplesmente foi embora, fez uma visita de cortesia e seguiu o caminho para o que lhe interessava de fato, que era dominar o Egito, uma tarefa que não era fácil para as técnicas bélicas da época. Então os judeus se submetem pacificamente e por essa razão não sofrem nenhum tipo de ataque militar. Eles preservam seus direitos, preservam sua autonomia, têm sua liberdade religiosa, judicial e política assegurada. O templo dos judeus, riquíssimo, porque guarda os tesouros de Yahvé sagrados, não são saqueados. Então, aparentemente, tudo fica bem para os judeus neste período curto de passagem de Alexandre, do furacão, né? O furacão de Alexandre pela região. O principal impacto, como vocês devem imaginar, é um impacto cultural que ficou conhecido na história como helenização de Helenos, porque Helenos é a palavra grega para os gregos. a palavra grego, não a palavra grega, mas a palavra, abre aspas, grego, não é grega. Não sei se deu para entender. Mas os gregos chamavam-se a si mesmos de helenos, né? E, portanto, o nome Helena significa nada mais, nada menos do que grega, mulher grega. Helena, assim como a gente fala Francisco, significa francês, né? América, né? Nome de pessoa, que agora é nome de lugar. A palavra Helenos, Helena, Helenia, é o nome grego para designar os próprios gregos. Então, a partir desse nome Helenos, ficou conhecido na história como processo de helenização. Por quê? Porque se Alexandre não teve condições, não teve tempo de conquistar o mundo inteiro e globalizar o mundo inteiro sob o seu domínio político, militar, ele o fez culturalmente. Por onde ele passou, ele fundou colônias gregas e ele colocou habitantes gregos e convidou gregos para se estabelecerem e deu terras para seus soldados gregos como presentes, como prêmios de guerra. Portanto, Alexandre traz consigo uma gigantesca e importantíssima cultura grega. Por esta razão, o Novo Testamento vai ser escrito em grego 300 anos depois e não em hebraico ou em aramaico, em grego. Então, aqui está o ponto de partida da entrada da cultura grega
no Oriente. Para todos os demais povos orientais, que estavam já mesclados com as culturas dos impérios, foi como fogo em palha seca. A abertura destes povos para as inovações culturais, arquitetônicas, filosóficas, matemáticas, médicas e tudo que você puder imaginar, arte, esportes, tudo que você puder imaginar do período clássico grego, política, democracia, forma de construir cidades, religião e tudo mais, tudo isso vem junto com o exército de Alexandre. Então, se por um lado o povo judeu preserva a sua autonomia, eles vão ter agora um assédio cultural intenso. E começa aqui então um profundo conflito que vai marcar, mais do que até então, toda a história dos judeus a partir de agora até o Novo Testamento e depois, e ao longo de toda a história. Por quê? Porque a partir de agora o povo judeu é colocado em face de uma cultura global, uma cultura universal, uma cultura mesclada, uma cultura que traz um novo modo de ser e que apela incrivelmente aos povos do Oriente, que já estavam sendo dominados, desaculturados de suas próprias origens. Então aqui tem duas forças em atuação. Na mesma medida em que chega uma grande onda cultural grega, vai surgir uma reação cultural judaica. Os judeus vão acabar chegando à conclusão que ou eles se apegam aos seus valores culturais ou eles vão desaparecer, como desapareceram todos os demais povos vizinhos. Então eu vou colar ali agora esses itens que eu falei sobre o efeito da, deixa eu ver aqui, o efeito da cultura grega, da chegada dos gregos para os judeus, ok? Coloquei lá então que a conquista foi pacífica, que eles mantiveram seus privilégios, mas que ao lado e ao largo da paz política e militar, chegou com eles um inimigo, entre aspas, muito mais sutil e muito mais perigoso de enfrentar, que é a avassaladora cultura grega. Nós aqui do Brasil, ou de qualquer povo periférico, e periférico aqui tem uma conotação pejorativa mesmo, né? Porque nós somos periféricos em relação a um centro. Qual centro? Ora, o centro euro-americano, né? Do hemisfério norte, né? Todos nós do hemisfério sul, os chamados povos periféricos, antigamente chamados povos do terceiro mundo, sofremos uma avassaladora onda cultural que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui para nós da América Latina, principalmente dos Estados Unidos. De modo que a cultura norte-americana acaba moldando, influenciando e afetando profundamente e quase destruindo a cultura local, a menos que a gente adote posturas de proteção da nossa própria cultura. Isso acontece na África, acontece com os nossos povos originários, acontece com os povos asiáticos, com os povos orientais. Por quê? Porque o mundo hoje tem um centro cultural. E esse centro cultural é, sem dúvida alguma, pelo menos para nós aqui, os Estados Unidos. Pode ser que para as pequenas nações dentro do território brasileiro, como Yanomami, por exemplo, ou as nações menores da América do Sul e do Caribe, nós brasileiros sejamos um centro cultural e estejamos contribuindo para destruir a cultura destes
destas pequenas nações. Então, é esse mais ou menos o fenômeno que está acontecendo aqui e que está ameaçando engolir o povo judeu. E isso vai despertar medos. Medos ruins, no sentido ruim, e temores também no sentido de preservação, de afirmação da etnicidade, da cultura grega. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida e eu conseguir ali, beleza, então tá ali, tá todo mundo calmo, beleza, eu estou acompanhando aqui vocês, tá bom? E eu vou então, legal, tá tudo bem, estamos juntos, ninguém caiu do ônibus, ninguém caiu da carroça, ninguém se perdeu, né? Então vamos lá. Vamos rapidamente para o segundo período, que é um período de 20 anos, que vai da morte de Alexandre em 323, exatamente, mas eu estou arredondando para 320, até o ano 300, portanto, 20 anos. Na ausência de Alexandre, esse vácuo deixado por Alexandre vai ser ocupado por personagens que são chamados tecnicamente, se você pesquisar essa matéria, de diadocós. Diadocós. É uma palavra grega aportuguesada, assim como eu estou falando, diadocós, né? Assim como se fosse diáconos, mas só que no lugar do N coloca o C, então fica diadocós. Em grego, seria diadokos. Esse kos é K-H-O-S. Diadokos. Essa palavra significa nada mais, nada menos do que sucessor, tá? Então, se você pesquisar na internet, vou colar ali agora para vocês essas informações, tá ali. Se vocês pesquisarem na internet, vocês poderão achar Guerra dos Sucessores, Guerra dos Generais ou Guerra dos Diadocós, que nada mais significa do que sucessor ou substituto. Dizem os historiadores da época que no leito de morte, Alexandre foi perguntado sobre a quem ele deixaria o seu magnífico império. E Alexandre, militar como era, né, e amante das batalhas, respondeu, segundo diz esses historiadores, ao melhor homem, pois prevejo que um grande combate dos meus amigos serão meus jogos fúnebres. Ou seja, Alexandre cantou a bola, como quem diz, disputem, o melhor dentre vocês seja o meu sucessor. Alexandre, na sua ausência, havia designado um certo regente, chamado Pérdica, que ficou lá na Macedônia, no seu trono original. E assim que Alexandre morreu, dizem os historiadores que esse Pérdica desceu do trono, colocou lá o cetro e a coroa de Alexandre, como quem diz, eu não sou o sucessor e nós devemos agora então discutir quem será o sucessor de Alexandre. Reuniram os generais em diversas reuniões e tentativas de acordo, tentaram esperar nascer o filho de Alexandre, mas acharam que era muito perigoso ficar com esse vácuo de poder até que o menino nascesse e crescesse a ponto de assumir o comando. Tentaram colocar um regente, mas o regente acabou despertando ciúmes e desconfianças entre os generais, de modo que não houve escapatória a não ser guerras entre os generais. Esses generais já exerciam o governo de certas regiões do Império de Alexandre e na disputa de poder, evidentemente, houve um conflito sobre quem deveria governar o quê, qual a maior parte caberia ao principal general, e é evidente que eles não chegaram num acordo.
Guerra vai, guerra vem. Essas guerras duraram cerca de 20 anos, às vezes dois se aliavam contra um, às vezes dois se aliavam contra outros dois, etc, etc, 9 fora 9. Por volta de 300, o reino de Alexandre, o gigantesco império de Alexandre, estava mais ou menos dividido em 4 partes. Eu digo mais ou menos dividido porque essa divisão não foi, digamos, definitiva. As guerras, os conflitos de fronteiras e para consolidar o domínio nunca cessaram. Mas eu vou pegar este retrato do ano 300 e pouquinho, ano 300, porque ali nós temos uma divisão que é a que nos interessa. Não quero dizer com isso que essa divisão perdurou por muito tempo, mas para a sequência da história do período interbíblico, é esta divisão que nós vamos pegar. A divisão é mais ou menos a seguinte, e eu coloquei um mapa ontem, que está aí, se você descer um pouquinho mais para baixo na página, eu acho que é uma das últimas postagens, se não me engano, a última postagem antes da aula de hoje, eu colei um mapa colorido mostrando esta divisão que eu vou descrever agora. A parte do Egito, o norte do Egito, o norte da África e o Egito, ficou sob o domínio de um general chamado Ptolomeu. Ptolomeu, P mudo, né? Ptolomeu ou Ptolemeu, né? Às vezes a grafia muda Ptolomeu ou Ptolemeu, tá? A parte da Síria, que era a antiga região do Império Persa, onde estava a antiga região da Babilônia, ou seja, o filé mignon do Oriente Médio, ficou sob o comando de um grande e valoroso general chamado Seleuco. Seleuco, com S. Seleuco, tá? A parte original do domínio de Alexandre, que é a própria Grécia, afinal nós estamos tratando de um império grego, portanto a sede é a Macedônia, que era uma das regiões da Grécia. Esta parte ficou sob o comando de um general chamado Cassandro, né? Faz lembrar uma personagem aí da seriado da Globo de humor, Cassandra, né? Caco Antibes e Cassandra, o nome dele é Cassandro, um nome claramente grego, Cassandro, né? Esse andro é grego, é a mesma partícula que começa o nome que termina o nome Alexandro, né? Andro significa homem em grego, Cassandro. E uma outra parte que fica entre a Grécia e a atual Turquia, Ásia Menor, de acordo com a designação antiga, ficou sob o comando de um tal Lisímaco. Se você olhar no mapa, você vai ver que Macedônia e Grécia é, digamos, a sede do Império de Alexandre e tem, portanto, uma grande importância, mas é uma região pequena. É como se a Grécia tivesse inchado imensamente e depois murchado e voltado a ser o que ela sempre foi, a Grécia, né? E esse território sob o comando de Cassandro. A Trácia, que é uma região que pega uma parte da Europa, da atual Balcãs, né? A antiga Iugoslávia, e uma parte da Turquia, né? Especialmente a parte norte, chamada Ásia Menor na Bíblia, vai ficar sob o comando de Lisímaco, mas você vai ver que é uma região pequena. As regiões maiores do Império de Alexandre vão ficar sob o comando do Egito grego. Não é o Egito de Moisés, não é o Egito de Faraó, é um outro Egito, um Egito grego. E a maior parte, a mais importante parte
do Império de Alexandre vai ficar sob o comando de Seleuco, tá? Então, esse é o segundo período do período que nós estamos estudando hoje, o período B. Onde é que fica a Palestina e para onde nós vamos agora para o final da aula? A Palestina vai ficar por azar dos judeus, ou regiãozinha encrenca. Ela vai ficar encravada, não vou aqui exigir conhecimentos de geografia, mas se você olhar ali no mapa, você vai ver que a Palestina está encravada entre o Egito e a Síria, como sempre esteve. Eu falei isso, acho que numa das aulas anteriores. Abraão sai da Síria, né, mais para lá um pouco da Síria, da Babilônia, né, e vem passando pela Síria e vai até o Egito. Todo o mundo da Bíblia é uma gangorra entre o Egito e a Síria. E a Palestina é um estado tampão, uma cunha enfiada entre o Egito e a Babilônia. Quando o Egito cresce, ele pisa na Palestina e vai até a Babilônia. Quando a Babilônia, ou quem o sucedeu, cresce, pisa na Palestina e vem até o Egito. Então, a Palestina é como se fosse o animalzinho pequeno numa guerra de elefantes, né? Quando o elefante passa para cá, pisa em cima do tapete da Palestina. Quando o elefante do Egito pisa para lá, pisa em cima do tapete da Palestina. Então a Palestina apanha de todos os lados, né? E a história de Israel do Antigo Testamento, ela apenas acontece porque o Egito e a Babilônia estão afastados por um certo período de tempo. E isso permitiu, então, toda a história do Antigo Testamento, desde Moisés até Davi e etc. A partir de Davi, vocês sabem que eles estão sob pressão ou do Egito ou da Babilônia. E é isso que está acontecendo aqui de novo. De novo, nós temos a Palestina, portanto a Judéia, como um pequenino território. Um território sem importância. Não produz nada, não tem mina, não tem garimpo, não tem floresta, não tem nada. A única importância da Palestina é que ela é o corredor de passagem para pilhar o Egito e o corredor de passagem para o Egito pilhar a Babilônia e as terras da Mesopotâmia. Só isso. Então, a Palestina é a avenida de passagem dos exércitos. E é isso que nós vamos tratar, então, a partir de agora. Deixa eu dar uma olhadinha ali na sala, vocês estão calmos, espero que estejam aí ainda. Infelizmente, eu não posso responder alguma pergunta mais importante, mas eu coloquei ali, né, até o final disso que eu falei agora, terminando lá, estou lendo aqui no chat, Palestina era um tipo de estado tampão entre os dois reinos do Egito e da Síria, ou seja, quem controlasse a Palestina tinha caminho aberto para tentar avançar até o inimigo. Então, se o Egito domina a Palestina, ele empurra a Síria para lá. Tipo, sai para lá, né? Não tente vir para cá que você vai se danar. E, aliás, eu tenho aqui uma cabeça de ponte para te causar um estrago. Então, não se atreva. Se, por outro lado, a Síria está dominando a Palestina, né? Ela está dando um recado para o Egito. Ó, sai daqui, não se atreva, não cruze o rio Nilo, não se atreva, porque daqui eu posso te destruir e você não vai querer pagar para ver. Nesta gangorra entre gigantes está encravada a Palestina. E a Palestina, nesse momento, é uma pequenina província, pobre e michuruca, tentando se estabelecer,
sem importância nenhuma para os antigos persas e agora também sem importância nenhuma para gregos. Tanto é que nós temos aqui agora pouca história para mencionar, porque de fato, como eu disse para vocês, a Palestina não valia nada, vírgula, a não ser como região estratégica, né? Então eu vou colocar ali agora o terceiro período, que é um período de 100 anos, mas um período relativamente curto, tá? Então eu vou colar lá agora uma rápida abordagem sobre o nosso terceiro período, que é o período que vai do ano 300 até o ano 200, é um período de predomínio do Egito grego, não confunda com o Egito do Antigo Testamento. O Egito do Antigo Testamento é o Egito dos faraós. Agora o que nós temos aqui é um Egito grego. Egito grego. É um Egito helenizado, tá? E quem governa não é um faraó dos antigos, é um grego que vai assumir o controle. Qual grego? O comandante chamado Ptolomeu. Então, em rápidas palavras, este reino do Egito grego vai durar do ano 300 e bolinha, como eu falei para vocês, exatamente do ano 305, né? Eu estou arredondando para o ano 300, mas o governo de Ptolomeu começa no ano 305, e nós vamos prestar atenção neles aqui apenas até o ano 200. Por quê? Porque a partir do ano 200, a Palestina passa do controle egípcio para o controle sírio-grego. Não é a Síria do Antigo Testamento. Não confunda. Não é a Síria de Damasco, do profeta Jonas. É a Síria grega. Síria grega. Então, no ano 200, a Palestina vai passar do controle egípcio-grego para o controle sírio-grego, ok? Mas este reino do Egito grego perdura até o ano 30. Então, enquanto nós abandonamos a história deles aqui, não significa que eles acabaram. Pelo contrário, eles continuam existindo, um reino próspero, feliz e bem-sucedido, e vai até o ano 30. Até o ano 30. Jesus nasce 30 anos depois da queda desse reino. Portanto, esse reino continua existindo até o ano 30. Quando eu colocar minhas anotações lá no site, vocês vão ver que vai até o ano 30, porque no ano 30, Roma domina completamente o Egito. É o ano em que morre Cleópatra, e Cleópatra não é egípcia, é grega, é descendente de gregos egípcios ou de egípcios gregos, e, portanto, a Cleópatra, famosa Cleópatra de Hollywood, cujo nome é grego e não egípcio, significa glória do meu pai, né? Cleopatros, né? Nome grego, Ptolomeu, nome grego, né? A famosa Cleópatra é desta dinastia aqui, que está começando aqui agora, no ano 300, onde nós estamos. Então, ela vai desde o Ptolomeu I até a Cleópatra, que vai viver e vai governar entre o ano 50 e 30. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: nós vamos estudar apenas 100 anos desse reino, porque, como eu falei para vocês, nós estamos estudando do ponto de vista dos judeus. Mas lembrem-se que esse reino continua e vai até o ano 30 antes de Cristo, ok?
Bom, este é um reino de avanço do processo de helenização. Os reis da dinastia ptolemaica, dinastia dos Ptolomeus, tratam os judeus com certa tranquilidade, não tentam saqueá-los, não tentam destruí-los, apenas cobram impostos, né? Desde que eles mantenham a sua região em paz. O que os Ptolomeus não querem é traição. Eles não querem problemas não querem tumulto naquela região. Se o sacerdote, que agora é o governador de fato do povo judeu, mantiver os judeus em paz, os Ptolomeus estão pouco se lixando. Mantenha esse teu povo em paz, resolvam os problemas internos dos judeus e mandem os seus impostos na ponta do lápis para Alexandria. Se vocês fizerem isso, a gente está pouco se lixando porque vocês vão fazer ou deixar de fazer. O processo de aculturação, portanto, respeita uma certa autonomia, uma certa especificidade particular dos judeus. Não tentem forçar os judeus a abandonarem sua lei, sua religião, seu templo, porque eles podem causar problemas para vocês e vocês não quererão ter problemas com os judeus. Além de eles estarem numa região estratégica, eles estão espalhados por todo o império e ninguém quer problema com essa turma, porque eles podem potencialmente desestabilizar qualquer domínio. Neste período, então, surge em Jerusalém uma elite política sacerdotal. Prestem atenção nela. Na aula passada, quando nós terminamos, eu falei para vocês que nós terminamos quando Neemias era governador do povo judeu. Um governador quase que um fantoche, porque ele é um ministro do rei persa que vem ali cuidar dos judeus, mas cuidar das questões elementares, básicas, porque os judeus são tão merreca que eles estão subordinados a outras províncias, então nem governo próprio eles têm. Parece que de Neemias para frente e até aqui agora, surge a figura do sacerdote como o governante de fato. Então, o sacerdote não é um governador, mas é quem de fato administra as questões dos judeus. Por quê? Porque o sacerdote é a autoridade do templo e no templo funciona o sinédrio que Esdras havia organizado. Ora, se o sacerdote administra as questões religiosas e as questões jurídicas, então ele administra tudo, porque só lhe faltava cuidar das questões militares, mas isso o dominador de plantão faz. Então surge aqui a figura do sacerdote como governador de fato dos judeus. E isso nunca mais vai recuar. Quando você se pergunta por que o sacerdote Anás e Caifás da época de Jesus é tão poderoso, a resposta está no período interbíblico. O sacerdote da época de Jesus não tem nada a ver com o sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote da época de Jesus é qualquer outra coisa menos sacerdote de fato. Ele é muito mais político do que efetivamente sacerdote. Essa coisa de matar cabrito e etc, ele delega lá para os outros sacerdotes de plantão. Mas ele mesmo exerce com muito maior gosto o seu cargo político, o seu cargo jurídico, o seu cargo legislativo, o seu cargo diplomático, do que efetivamente o cargo de sacerdote. Se você se pergunta como isso se deu,
A resposta está aqui no período interbíblico. Só para concluir rapidamente esse período, eu já coloquei lá nas anotações, uma coisa muito importante que acontece aqui, que você deve gravar na sua memória, é que pela primeira vez, olha o processo de helenização. Pela primeira vez, as escrituras do Antigo Testamento, que são um tesouro dos judeus, vai passar por um serviço de tradução. Essa tradução vai ser encomendada por um dos reis Ptolomeus, um dos reis, né, um Ptolomeu IV, né, que encomenda a tradução desta obra para o grego, não porque ele admire os judeus ou porque ele queira se converter, meu irmão, mas apenas por amor à cultura. Lembrem-se da famosa Biblioteca de Alexandria, com seus 200.000 exemplares, né? Uma obra mais, uma obra menos, uma verdadeira Wikipédia, né? Uma verdadeira Wikipédia do mundo antigo. Ora, por que não colocar aqui também uma cópia das escrituras tão importantes do povo judeu? E então este trabalho de tradução, empreendido por sábios judeus e patrocinado por um dos reis Ptolomeus, né, da dinastia ptolemaica, do Egito grego, se chama na história, e até hoje você já deve ter ouvido falar, tradução da Septuaginta, que significa, Septuaginta é um nome latino, que significa tradução dos 70, porque segundo a tradição foram 70 eruditos que fizeram esta obra em 70 dias. Evidentemente isso é uma lenda, né? Mas o apelido ficou. E a primeira tradução da Bíblia de que temos notícia é esta promovida por volta do ano 280 e pouco, né? Ninguém sabe exatamente quanto tempo durou essa tradução, mas o trabalho começou neste período aqui. Quando nós dermos o curso de Bibliologia, eu certamente tratarei dessa questão da Septuaginta, porque ela é uma fonte de tradução, uma fonte de estudo, e qualquer pessoa que tenha feito um curso teológico, que tenha interesse na história da Bíblia, já deve ter ouvido falar em Septuaginta, né? Um nome derivado do número 70, septenta em latim. Ok? Então, desse período de 100 anos, é isso que eu preciso relatar aqui. Preciso relatar o forte processo de helenização, o surgimento de uma elite sacerdotal que nunca mais vai deixar de existir, partidos políticos que se inclinam ora para o Egito, ora para os sírios, porque os judeus são muito espertos para jogar com os poderosos e assegurar as melhores condições de sobrevivência, né? Assim como qualquer pessoa que se sente ameaçada é obrigado a fazer. Então, eles dominam essa sabedoria e eles, então, assumem esse jogo político para tirar proveito da sua posição estratégica situada entre os gregos do Egito e os gregos da Síria. Então, é um período de 100 anos, é um período relativamente pacífico, desde que os judeus, sob o comando do sacerdote, mantivesse tudo em paz. Se vocês não fizerem bagunça e pagarem os impostos, nós não criaremos problemas para vocês. Esse é um período de profundo intercâmbio entre judeus e o Egito. Tem milhares de judeus no Egito nessa época. Quando, por exemplo, a família sagrada foge de Belém para o Egito, eles estão em casa,
provavelmente até na casa de parentes, porque tem milhares e milhares de judeus no Egito, como sempre aconteceu por causa desse intercâmbio entre os impérios, por causa da diáspora que nunca mais recuou, ok? Alguma pergunta? Alguém quer arriscar ali alguma pergunta? Eu estou olhando lá no chat. Tá tudo bonitinho ali, né? A monitora a Ildes diz que tá tudo calmo e comportadinhos. A Cristina Caetano também, né? E eu não consigo ver aqui mais comentários porque o Facebook só me mostra os mais recentes, tá bom? Então, meus irmãos, vamos para a última etapa da aula de hoje, que é exatamente uma das guerras de disputa territorial travada, entre o Egito grego e a Síria grega. Eu estou fazendo assim com a mão, porque se você olhar no mapa, o Egito está aqui no sul e a Síria está aqui ao nordeste, digamos, né? E a Palestina encravada aqui no meio, né? Então seria mais ou menos assim, com a Palestina encravada aqui no meio. Por volta do ano 200, um dos imperadores da dinastia Seleucida, portanto descendente de Seleuco, sediada na cidade de Antioquia, se aproveita de uma situação de um rei fraco no Egito e toma a Palestina para o seu controle, tá? É claro que há sempre uma tentativa de tomar o Egito, né? Mas isso vai se tornando cada vez mais problemático, porque se você estudar a história dos impérios, Roma já começa a aparecer no horizonte e fazer acordos com estas regiões. Na medida em que o Egito vai se sentindo ameaçado pela Síria, o Egito faz acordo com Roma. E isso vai espantando os sírios, né? Os sírios gregos para lá. Mas nesse momento, na virada do ano 200 para o 199, 198 por aí, um poderoso rei Seleucida, portanto da Síria, abocanha a Palestina e passa a Palestina para o controle do Império Seleucida sírio-grego e toma-o dos egípcios, ok? Então é isso que nós temos aqui até agora. Do ano 200 até o ano 160, portanto 40 anos de história, nós temos a mudança do locador. Não muda nada para os judeus. Não muda nada. Apenas muda o dono da casa, aqueles para quem eles vão pagar o aluguel. Leia-se tributos. Ao invés de mandarem os tributos para Alexandria, eles vão mandar agora os tributos para Antioquia, para o administrador sírio-grego da casa Seleucida. Só isso, tá? Esta casa Seleucida também tinha começado lá por volta do ano 300. Eu estou pegando aqui a partir do ano 200, como já falei e repito, porque agora no ano 200 eles passam a dominar a Palestina, a Judeia, tá? Mas ele vem junto com o Egito desde a Guerra dos Diádocos, desde a Guerra dos Sucessores. Então, se o Egito começou em 305, Seleuco começou em 312. Está tudo ali dentro das guerras de divisão. E este período, este reino sírio-grego, vai desde os anos 300 até o ano de 64. Lembra que eu falei que o Egito foi até o ano 30?
Então, o reino Seleucida cai 30 anos antes. Depois nós vamos entender por quê. Por que é que ele cai no ano 60 e bolinha? Porque Roma, que já era aliada do Egito e que depois vai anexar o Egito com a morte de Cleópatra, agora vem pelo outro lado e abocanha a Síria, porque a Síria é importante para a estabilidade oriental do Império Romano. Mas não vamos falar de Roma agora. Estou apenas mostrando para vocês que o reino do Egito grego e o reino da Síria grega são reinos paralelos. Administram diferentes porções do antigo Império de Alexandre, tá? Um sediado no Egito, o outro sediado na Síria. Mas um não é sucessor do outro. São reinos que coexistem. Eventualmente entram em conflito, entram em guerra, mas coexistem. E começaram nos anos 300, com a sucessão de Alexandre entre os generais. Um fica com Ptolomeu e outro com Seleuco, e eles coexistem. Um vai cair no ano 60, que é esse da Síria, e o do sul do Egito vai cair no ano 30. Ambos na mão de Roma. Mas nós não chegamos ainda na história de Roma, estamos longe ainda de Roma, então deixa Roma para lá. Estamos há mais de 100 anos da chegada de Roma no pedaço. O que acontece aqui nesta passagem dos judeus para a Síria? Então agora esquece o Egito, tá? É como se a casa dos judeus tivesse mudado de dono e ao invés de pagar tributo para o Egito, agora pagam tributo para a Síria. Bom, a política é a mesma. Os reis seleucidas, os reis da dinastia Seleucida, nome derivado de Seleuco, né? Os reis daqui se chamam ou Seleuco ou Antíoco. Por isso o nome da cidade é Antioquia, construída em homenagem a Antíoco, um deles, né? O pai do Seleuco. Então os reis vão se chamar ou Seleuco ou Antíoco, ok? Assim como os reis do Egito se chamavam Ptolomeus, agora os reis seleucidas vão se chamar Antíoco ou Seleuco. Então vai ter Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV, ok? Então é assim que vai funcionar a partir de agora. Temos diante de nós 40 anos. O que acontece agora? Nada. Tudo permanece como dantes na terra de Abrantes. A política é a mesma. Se vocês mantiverem a situação estável, se o sacerdote cuidar dos assuntos internos dos judeus sem conflito, não me interessa o que vocês façam. Desde que vocês mantenham a Judeia em paz e paguem os tributos lá em Antioquia, nós não nos importamos quem é o Deus de vocês, o que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer. Só não me causem problema. Se causar problema, vocês têm a vida ameaçada. E naquela época era o seguinte, ou paga tributo ou nos mandamos para a casa do chapéu. Para eliminar um povo, praticar um genocídio como a besta brasileira estava tentando fazer com os Yanomamis e outros povos, era um pulinho, né? Tranquilo, né? Chacinar um povo, destruir um povo, miscigenar um povo, reduzir um povo à escravidão, tranquilo. Isso era muito fácil de fazer, né? O difícil era sobreviver aos impérios, a fome dos impérios. E isso, então, é o que acontece nesses próximos 40 anos, ponto, beleza. Eu vou colocar aqui algumas anotações sobre o início deste período, né? Vou colar aqui para vocês
as informações a respeito desse reino Seleucida, né, que vai de Seleuco I até o último deles, que é Antíoco XII, né? Esse é um reino que, por sua extensão, é muito mais precário, né? A sua grandeza atenta contra ele mesmo, né? Por seu gigantesco território, ele tem muito maior dificuldade para estabilizar o reino. Então, enquanto o Ptolomeu, o Egito, consegue uma certa paz, o reino da Síria grega tem 1000 problemas, 1000 disputas, intrigas, reis falsos, assassinatos, chacinas, golpes de Estado, e é um reino muito difícil. E isso acaba afetando a estabilidade do povo judeu e provocando uma profunda corrupção do povo judeu. Então, terminamos aqui, tá? Terminamos aqui. Veja, falei de 100 anos de história dos judeus sob o governo do Egito e introduzi a nova parte, que é de cerca de 40 anos, em que o que muda de fato é o dono da terra. Quem que é o dono da terra agora? A quem devemos pagar tributo? Devemos pagar a Antioquia, aos reis Seleucidas. Seleucidas, ok? O que mais muda? Bom, muda que o reino da Síria grega é um reino mais problemático. Como eu disse, sua própria grandeza atenta contra ele. E eles têm muito mais despesas, muito mais conflitos internos, muito mais problemas de fronteiras e guerras custam caro. Então chega um momento em que um dos Antíocos resolve que é hora de absorver a Palestina. Eles chegam à conclusão que a Palestina nunca seria uma região pacífica a menos que eles impusessem um processo de helenização agora compulsório, forçado. E feita essa absorção da Palestina, a dominação do Egito. Apenas com a dominação do Egito, com a dominação da Palestina e com a dominação do Egito, com todos os portos e as terras do Egito, é que o Império Seleucida poderia se estabilizar. Esta pressão em cima do povo judeu, provocada por um rei chamado Antíoco IV Epifânio, que vai governar de 175 a 164, lembra que nós estamos falando de 200 a 160, portanto um períodozinho dentro desse período, de 175 a 164, portanto, fazer conta de trás para frente, né? 9 anos, 10 anos, né? Vamos arredondar 10 anos, né? De 175 a 165, 10 anos, né? É um período de extrema dificuldade para o rei Seleucida, em que ele vai jogar todas as cartas na conquista do Egito. E ao tentar conquistar o Egito, ele vai topar com um aliado que não deveria ter chegado ali, que é Roma. E Roma toma o partido do Egito e impõe uma vergonhosa derrota a Antíoco. Diz a história, Flávio Joséfo está aqui, né, não me deixa mentir, diz a história que os judeus comemoraram esta derrota de Antíoco. E Antíoco ficou sabendo e se aproveita da situação para descarregar sua fúria sobre os judeus
E então ele começa um processo de anexação forçada dos judeus à sua própria religião. Como que ele faz isso? Ele destrói as cópias da Torá, ele proíbe a observância do sábado, ele proíbe a circuncisão, ele profana o templo, ele sacrifica um porco no altar do templo e ele manda erigir uma estátua dentro do Santo dos Santos. É o supremo horror. É o supremo horror. É aquilo que o profeta Daniel chamou de o abominável da desolação. Quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês virem aquele que está onde não deveria estar, saibam que o terror chegou. Este acercamento, estou terminando, tá, pessoal? Este acercamento do povo judeu, este sofrimento imposto ao povo judeu vai causar aquilo que só ia acontecer, né? Que a história nos ensina. Uma radical reação dos judeus, uma guerra suicida, uma guerra do desespero, que será encabeçada por uma família sacerdotal apelidada de Macabeus. Portanto, chegamos ao final da aula, né? E na próxima aula eu retomo a partir desta crise e entro então na carnificina da Revolução Macabeia, que vai começar a desenhar a Palestina do Novo Testamento. Então nós tivemos que estudar toda essa história de hoje, 170 anos, porque nós estamos chegando agora no período crítico da formação do Novo Testamento, da geografia e da geopolítica do povo judeu nas páginas do Novo Testamento. Na próxima aula, aula 4, vamos tratar dos Macabeus. Na aula 5, vamos tratar do reino Asmoneu. Não se preocupe com os nomes, eu vou cansar vocês de falá-los aqui, então não se preocupe de falar esses nomes aqui, então não se preocupem com essas informações. Mas esse período da aula 4 e 5 vai abarcar um período de 100 anos. Veja que é um período menor, porém terá que ser dado em 2 aulas, tal a importância deles, dos Macabeus e Asmoneus. Por quê? Porque nesse período de 100 anos, nós podemos situar, localizar a origem de quase tudo que vai aparecer nas páginas do Novo Testamento. Então, nas próximas aulas eu vou destacar aquelas coisas que eu já pontuei na aula passada e nesta, e demarcar o surgimento dos partidos, do sumo sacerdote, do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, né? Tudo isso, toda essa geopolítica, a Galileia, né? Por que a Galileia entra nas páginas do Novo Testamento? Por que os judeus odeiam os samaritanos? Por que os judeus desprezam a Galileia? Tudo isso vai acontecer durante o fatídico período da família dos Macabeus. Eu vou colar ali para vocês as informações que eu acabei de falar, porque na próxima aula nós partiremos dessas informações. Então, essas informações aqui, elas servirão de dobradiça, né? De introdução para a nossa, coloquei 2 posts aí, para contar a passagem do domínio
egípcio para o domínio ciro-helênico, né? E o que começa a mudar, que vai levar os judeus a um desespero, a uma guerra de tudo ou nada, a uma guerra suicida. E por incrível que pareça, eles vencem. Então vocês vão ficar assim, é uma história apaixonante, né? Se vocês tiverem aí algum filme, alguma obra, algum estudo sobre Macabeus, leiam. Vocês vão ficar iluminados, encantados com a história dos Macabeus, ok? Então, meus irmãos, como eu não pude responder nenhuma pergunta, eu vou fazer aqui uma breve, deixa eu ver aqui, vi aqui os agradecimentos da Cláudia, os agradecimentos que foram colocados, depois eu respondo, tá? Desculpem que até a minha interventora, né, não estava aqui, não chegou até agora. Mas deixe-me então fazer um rapidíssimo resumo da aula de hoje. Na aula passada nós estudamos o período persa, de 210 anos. Na aula de hoje estudamos o período grego, um período de 170 anos, que vai do surgimento de Alexandre até a revolta dos Macabeus. Esse período de 170 anos eu dividi em 4 partes. A primeira parte, de 10 anos, é o fulminante período de Alexandre. Alexandre surge, muda o mundo e morre em 10 anos. 10 anos. Em 320 ele já foi, já era. Entramos no segundo período, que é um período que eu estabeleci em 20 anos, do ano 320 ao ano 300. E esse período é dedicado e ocupado por guerras de sucessão, guerras de divisão, de consolidação do espólio imperial de Alexandre, resultando na divisão do território em 4 partes. Uma na Grécia Macedônia, sob o comando de Cassandro, uma na Trácia, sob o comando de Lisímaco, e as mais importantes, como eu avisei, que é o Egito sob Ptolomeu e a Síria sob o rei Seleuco. E esses reinos vão durar 300 anos, quase 300 anos. Mas eu dividi, então, esses 300 anos, né? Peguei aqui a parte que nos interessa. O terceiro período, o período C, um período de 100 anos, que é o período em que a Palestina fica sob o comando dos Ptolomeus a partir do Egito. E é um período relativamente pacífico, um período de aculturação, de dominação, mas um período de florescimento, um período de produção literária, inclusive a tradução do Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, as escrituras dos judeus, para o grego. Esta versão é chamada de Septuaginta. Por volta do ano 200, a Palestina cai nas mãos da outra dinastia, da outra parte do antigo Império Grego, que é dominado pela Síria sob o comando dos Seleucos, capital Antioquia. E esta mudança de eixo, essa mudança de dono, tem tudo para ser pacífica, não fossem as circunstâncias internas complexas do próprio Império Seleucida, que, para se manter, é obrigado a lançar mão de dinheiro, e os judeus tinham bastante dinheiro, né? E do Egito, porque enquanto o Egito fosse um reino autônomo, os ciro-gregos não teriam tranquilidade para consolidar seu domínio e evitar ataques de outros povos. Porém, esse processo se torna extremamente doloroso para os judeus, porque aquele lento processo de aculturação foi agora imposto, impingido compulsoriamente
violentamente sobre os judeus e tocou naquilo que ninguém poderia ter tocado, a lei dos judeus. E os judeus disseram, preferimos morrer do que perder a nossa aliança com Yahvé. É tudo que nos resta, nós perdemos tudo, nós só temos a lei. Se tirar isso de nós, nós preferimos morrer. E então eles foram para o tudo ou nada, e esse tudo ou nada ficou conhecido na história como Revolução dos Macabeus ou Revolta dos Macabeus. Meus queridos irmãos, obrigado aí pela paciência de ouvir, pelos comentários. Vou agora na sequência verificar. Nesse domingo não teremos aula, tá? Vocês estão de folgas, dispensados, curtam as férias. Voltamos na sexta-feira que vem com a aula sobre o período macabaico, o período dos Macabeus. Tchau para vocês, obrigado pela audiência, pelas perguntas e continuamos em contato no nosso coração. Família, pé no chão. Forte abraço para vocês, uma boa semana para todos. Tchau.